Olá, turma! Tudo bem? A aula de hoje, nós vamos tratar da relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, compreendendo a centralidade da notícia, ok? Então, esta aula de hoje ela é um desdobramento de alguns aspectos que nós já comentamos na aula anterior, né? Então, vou ler um pouquinho para vocês novamente a temática da aula. Relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, compreendendo a centralidade da notícia. Então, nós mais uma vez vamos trabalhar os gêneros jornalísticos, alguns deles, vamos ver que relação eles têm entre eles, embora eles tratem de uma mesma notícia, de um mesmo fato. Então, vamos ver no que eles se assemelham, tá? Então, dessa vez nós vamos falar, né, nós vamos trabalhar a relação entre esses diferentes gêneros jornalísticos. Nós já conhecemos alguns deles. Nessa aula de hoje vocês vão ver mais alguns diferentes e retomar alguns que já foram conhecidos nossos. Bom, então, o que tem a ver, né, que relação esses diferentes gêneros que aparecem em jornais ou revistas, eles têm em comum? Aqui eu trouxe dois aspectos. Primeiro, a impossibilidade de relatos absolutamente imparciais em textos noticiosos. Esse aspecto nós trabalhamos já quando nós falamos de pessoalidade, de parcialidade e imparcialidade, né? Então, uma das características que já foram faladas é que nesses textos jornalísticos, nesses gêneros, é impossível você pegar um texto totalmente puro em que ele seja absolutamente imparcial, em que ele não apareça a opinião de quem está escrevendo, de quem está falando, né, de quem é responsável por aquela produção daquele texto. De algum modo, uma outra expressão, uma outra característica da opinião dele vai aparecer. Em alguns deles de uma forma mais explícita, mais declarada, e em outros de uma forma mais neutra. Mas, de alguma forma, eles vão contar sempre com um pouco de opinião, né? Ou seja, do jornal em que ele está sendo vinculado, ou seja, de uma pessoa que escreveu aquele texto. Isso é um traço. O próximo traço é a busca de uma atitude crítica e consciente diante das escolhas realizadas para produzi-lo. Eu não vou escrever um texto se eu não tenho consciência e nem propriedade para falar daquele assunto, né? Então, se eu busco com aquele texto provocar no meu leitor uma opinião, para que ele tenha uma informação, para que ele seja crítico, para que ele reflita sobre aquele fato, sobre aquela realidade, eu devo esperar dele essa atitude de reflexão consciente diante das escolhas realizadas para produzi-los. Ou seja, ao ler, ao ouvir, ao observar, aquele leitor vai tomar, de alguma forma, um posicionamento acerca do fato que está sendo narrado, do fato que está sendo escrito, de modo crítico, com o intuito de formá-lo, para que ele, de alguma forma, tenha um aspecto formativo, tenha uma opinião acerca disso, adquira informações e conhecimentos, tá? Então, são dois aspectos para a gente também trazer algo, né, falando mais outras coisas, além das que já conversamos, sobre os gêneros jornalísticos. Bom, aqui eu trouxe, como o texto diz que nós deveremos perceber a centralidade da notícia, aqui eu fiz um diagrama, né, posso chamar de diagrama, um mapa, né, um diagrama em que eu trago a notícia no centro e vários textos que se relacionam a ela. Então, aqui eu selecionei, eu elenquei alguns desses temas que também aparecem no jornal, são textos jornalísticos, e que a notícia, ela é o fato em que os liga, né, em que aparecem todos eles. Então, nós temos a reportagem, o editorial, a coluna, a carta ao leitor, a carta do leitor, são coisas diferentes, resenha ou crítica, crônica e artigo de opinião, né? Então, nós temos aqui 8 tipos de textos, né, em que a notícia ela pode ser recuperada como um fato central entre eles. Vamos lá ver como isso se dá na prática.
Bom, aqui eu trouxe uma coluna de esporte, né? Nós temos muitos conhecimentos, nós temos muita vivência sobre isso, né? Principalmente as pessoas que são ligadas, os leitores que acompanham os diferentes esportes, né? Então, aqui eu trouxe a coluna de esporte, ela é uma coluna que aparece no jornal, né? E aqui eu trouxe uns trechos para que a gente possa perceber do que essa coluna fala. Então, o título: casos recentes mostram que o esporte ainda não superou o racismo. Casos recorrentes mostram que o esporte ainda não superou o preconceito, seja no futebol, vôlei ou outra modalidade. Os negros são insultados por torcedores e pelos próprios colegas. O mais recente envolveu o atacante Neymar, do PSG, que acusou o zagueiro espanhol Álvaro González do Olympique de Marseille de racismo, por tê-lo chamado de macaco, em partida entre as duas equipes pela terceira rodada do Campeonato Francês de Futebol, a Ligue 1. O brasileiro reagiu, dando um tapa na cabeça do rival e foi expulso. De 2014 a 2019, houve um aumento de 231% no número de casos de preconceito envolvendo jogadores de futebol brasileiros no país. Segundo o relatório desenvolvido pela Rede Observatórios da Discriminação Racial, o documento aponta que no exterior os ataques também não são comuns, não são incomuns, ou seja, acontecem muitas vezes. Só no ano passado, 18 jogadores brasileiros disseram que sofreram ataques por conta da cor da pele. Então, eu selecionei algumas partes desse texto de vermelho para que a gente pudesse escolher, perceber o tema geral, qual é a notícia, qual é o fato em que está sendo narrado, o que ressalta nessas informações que foram lidas. Então, pelo título, a gente já percebe que é o racismo nos ambientes de esporte, sejam ele aqui, ele trouxe o futebol, mas isso não acontece apenas na modalidade, né, nessa modalidade de esporte, ok? Então, selecionei o primeiro parágrafo em que ele diz, que já dá uma pista para a gente perceber acerca do que ele vai falar. Casos recorrentes mostram que o esporte ainda não superou o preconceito. Seja no futebol, vôlei ou outra modalidade, os negros são insultados por torcedores e pelos próprios colegas. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro período, já deixa claro sobre o que o tema vai tratar. A notícia é sobre isso. E lá no finalzinho, tem o último período. Só no ano passado, 18 jogadores brasileiros disseram que sofreram ataques por conta da cor da pele. Então, são duas expressões, são dois períodos, né, bem marcados, né, por isso que eu destaquei de vermelho, em que nós aparecemos, em que nós percebemos a centralidade dessa notícia, que é falar do preconceito que aparece em diferentes esportes, né? Aqui ele falou um pouquinho do futebol. E isso foi aparecido, né, foi escrito numa coluna de esporte, né, que é um texto de jornalístico. Aqui a gente tem um outro tipo, que é o editorial. O editorial, ele é escrito em nome de um jornal, é a opinião de um jornal e não de uma pessoa, tá? O artigo de opinião é em nome de uma pessoa, é a opinião dela sobre algo, e o editorial é aquele em que representa o que o jornal quer dizer, em que o jornal defende, o que a revista defende, tá? É uma opinião, mas é uma opinião de uma instituição. Então, o título é O Racismo e a Sociedade. O racismo mata no Brasil. E falar disso não é novidade. O brasileiro aprendeu a ser racista. E assim é através das estruturas sociais de defesa do opressor. No futebol, é comum quando um homem preto é ofendido e reclama. Logo chega um branco para falar em malandragem, como fez o técnico Mano Menezes com o volante Gerson na partida entre Bahia e Flamengo, disputada no domingo, dia 20. O caso tomou repercussão nacional e o debate voltou à agenda pública em diversas esferas. A situação foi parar na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRADI, no Rio, porque o atleta resolveu se manifestar contra o colombiano Índio Ramírez, responsável pela ofensa.
o treinador e o árbitro, Flávio Rodrigues de Souza, também foram intimados. Reprimir, silenciar, humilhar e até jurar de morte. Tudo existe no esporte mais popular do mundo. Esse mesmo que tem como rei Pelé, outro preto. Em levantamento de 2019, com atletas das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, quase metade, ou seja, 41,1%, admitiu ter sofrido difamação por cor. Então, qual é a centralidade dessa notícia? O que é que ela tem em comum com a coluna de esporte que eu li agora há pouco? Mais uma vez falando sobre o racismo no esporte. Então, eu selecionei algumas coisas, algumas expressões, alguns trechos do texto em que nós vemos declaradamente, dá para perceber que sobre qual notícia esse texto fala, sobre qual fato. Então, no primeiro parágrafo, eu selecionei 2. O racismo mata no Brasil. Olha só, a declaração, ela já aparece no início. No futebol, é comum quando o homem preto é ofendido e reclama. Então, nós já podemos esperar, a partir do primeiro parágrafo, que esse texto vai falar sobre o racismo no esporte. E no último parágrafo, tem uma frase bem forte. Reprimir, silenciar, humilhar e até jurar de morte. Tudo existe no esporte mais popular do mundo. Então, aqui é uma expressão que eu destaco para nós percebermos a centralidade dessa notícia, desse fato, do que está sendo tratado. Ok? Então, nós já vimos 2 tipos de texto, dois gêneros, que é a coluna de esporte e o editorial. Vamos ao próximo, o artigo de opinião. Eu falei que o editorial era a opinião de um jornal ou de uma revista, e não de uma pessoa física. Mas o artigo de opinião, ele é uma opinião de uma pessoa física, como eu, como você, que pode escrever um artigo em um jornal ou numa revista. Então, vamos lá. O título: Não é novidade o viés racista do futebol. Desde o nascedouro do esporte, essa violência existe e o acompanha até os dias atuais. Então, esse texto, esse artigo foi escrito pela Cristiane Souza da Silva, passou no Brasil de Fato, que é um jornal, no dia 24 de setembro de 2020. Então, selecionei 2 parágrafos para que a gente possa ler rapidamente e destaquei os trechos, mais uma vez, em vermelho, em que nós percebemos a centralidade, o assunto, a centralidade dessa notícia. O esporte é um dos espaços mais almejados para a ascensão do imaginário da juventude brasileira. No entanto, é também um espaço perverso e violento para quem é negro num país estruturado pelo racismo. Paira nesse imaginário a ilusão do esporte como a única forma de crescimento e inclusão do jovem negro da periferia na sociedade. Uma armadilha do esporte, espetáculo e da mídia que muitas vezes reproduz padrões eurocêntricos e racistas. Nesse caminho, acreditamos homogeneizando os indivíduos, a cultura, o conhecimento e o esporte. Não é de hoje e nem novidade o viés racista no futebol. Desde seu nascedouro, essa violência existe e acompanha até os dias atuais. Na sua gênese, considerado um esporte nobre, apenas a elite, leia-se, brancos, podia jogar. Os pretos não tinham espaço para aquela prática esportiva. Bom, então são 2 parágrafos em que eu trago, para que a gente possa perceber a centralidade da notícia, que é o artigo de opinião que fala sobre o racismo no futebol, no esporte. Então, eu destaco no primeiro parágrafo: o esporte é um dos espaços mais almejados para a ascensão do imaginário da juventude brasileira. No entanto, é também um espaço perverso e violento para quem é negro num país estruturado pelo racismo. Já fica claro qual é a temática do meu texto, qual é a notícia central, o fato central em que ele se relaciona, do que ele vai tratar. Muitas vezes reproduz padrões eurocêntricos e racistas. E o último trecho: não é de hoje nem é novidade o viés racista do futebol. Então, vocês podem ver que dos 3 textos que eu trouxe, a coluna de esporte, o editorial e o artigo de opinião, eles têm como centro falar sobre o racismo no esporte. O último que eu trouxe para hoje é um trecho de uma reportagem.
Bom, a reportagem costuma ser um texto que tem muitas aparências com a notícia, mas ela tem uma extensão maior, uma análise maior, né? Então, vamos lá. Racismo em campo. O futebol brasileiro foi moldado nas bases do racismo estrutural que até hoje permeia campos e arquibancadas. Esse texto, essa reportagem, foi escrita por Ana Flávia Oliveira e Eliana Alves Cruz. E ela foi vinculada no jornal, né, no veículo de comunicação uol.com.br. No início do texto, a partir do primeiro parágrafo, ele vai e já fala. Um apaixonado por futebol, Nelson Rodrigues, que é um escritor, costumava se referir a Pelé, a quem ele deu o apelido de rei, como crioulo, como uma forma afetuosa, apesar de marcar o discurso racista do escritor. Pelé, que quando chegou ao Santos, era chamado pelos colegas de time de gasolina, em derivação do negro petróleo, e foi alvo de inúmeros episódios racistas. Não se pronunciou sobre o tema ao longo da carreira. E o segundo parágrafo, no Brasil, o futebol, assim como as bases do país, foi moldado em uma estrutura racista, que impedia, por exemplo, que negros o praticassem. Os jogadores pretos provaram que eram bons no jogo inventado pelos ingleses. E a entrada deles, assim como a de operários nos campos, passou a ser tolerada. Neste período, começa o processo de profissionalização, evidenciando as questões relacionadas à classe, à raça no esporte. Ao longo da história, inúmeros jogadores negros sentiram na pele o peso racismo no esporte. Então, aqui eu tirei só 2 trechinhos em que a gente também pode perceber a centralidade do assunto, da notícia, do que está sendo tratado, assim como nos outros que eu já trouxe. No Brasil, o futebol, assim como as bases do país, foi moldado em uma estrutura racista. Há uma declaração veemente, há uma declaração explícita do que vai ser tratado no texto. Ao longo da história, inúmeros jogadores negros sentiram na pele o peso racismo no esporte. Então, 2 trechos que eu selecionei aqui que ficam bem marcados na reportagem. Aqui vocês podem ver as referências que eu utilizei para preparar a aula e se tiverem curiosidade em pesquisar, em ler mais detalhadamente, podem acessar esses endereços. Muito obrigada e até a próxima aula.